coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, amigos. Muito obrigado, reverência a todos. Programa Diálogos. Hoje teremos o Diálogos aí com um tema super interessante, um tema desafiador, um tema fascinante, intrigante. A gente vai estar falando aí sobre relacionamento. Como viver em harmonia conjugal. E dentro desse tema, nós estaremos discutindo e trazendo diálogos aí, trazendo bate-papo sobre a traição nos relacionamentos. Esse tema aí dá para a gente conversar bastante, é muito interessante, porque é um tema que envolve os casais de forma geral, e a gente vai estar podendo discutir isso aí, tá bom? Antes de apresentar os orientadores que estão conosco aí já, eu queria pedir para os amigos aí se inscreverem no nosso canal, compartilharem esse conteúdo, manda para as pessoas, mande para algum amigo, alguma amiga que você veja que tem interesse nesse tema, e acione aí as notificações para que a gente possa estar sempre, para que você possa estar sempre recebendo esses temas e esse programa de diálogos no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu e-mail, e você possa estar sempre participando todas as sextas-feiras, às 20 horas da noite, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Quero iniciar apresentando aí a preletora em grau master, Cleusa de Jesus Anato. Preletora Cleusa, seja bem-vinda. Muito obrigado, que prazer enorme estar aqui com vocês, e de um tema, como você falou, tão intrigante, tão maravilhoso, que vai ajudar muitas pessoas, né? Relacionamento é realmente algo maravilhoso que a gente precisa cuidar também, né? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, preletora Cleusa. Também com a gente vai estar a preletora em grau sênior, Amélia Escorto do Amaral Ribeiro. Preletora Amélia, seja bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, né, para a gente pensar sobre um tema que, de fato, né, é extremamente instigante, né, porque, às vezes, a gente pensa relacionamentos de uma maneira meio restrita. Então, a gente vai conversar aqui hoje sobre uma forma de entendê-los de maneira mais ampla e numa perspectiva da Seichonoye. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, preletora. Seja bem-vinda. E o preletor em grau sênior está aí com a gente também, preletor Arthur Masaki Canada. Preletor Arthur, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos, muito obrigado. É uma grande honra aqui estar orientando juntamente com a Cleusa, a preletora Amélia, com você, Lúcio, nesse programa. Nós vamos tratar aqui do relacionamento. A Seichonoye, ela trata abertamente de assuntos de uma forma realmente que vai lhe surpreender, né? Apesar de ser um tema político polêmico, né? Você vai estar aqui, nós estamos falando de uma doutrina, né? Que realmente já salvou milhares de casamentos de todo o mundo. Então, com certeza, teremos aí assuntos bem interessantes, mas que vão fazer muito sentido para todos. Verdade. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar aí, como a gente falou, né, um tema intrigante, aí, um tema fascinante, que envolve, a gente fala de relacionamento, de harmonia, como a gente vai falar também um pouco aí sobre traição, mas que envolve muitos casais, né? E se os casais têm orientações, né, preletores, desde o início do seu relacionamento, como lidar com todas as etapas de um casamento, fica muito mais fácil esse relacionamento. As pessoas conseguem ter muito mais sucesso, né, no relacionamento conjugal, na harmonia, na saúde, na prosperidade, de forma geral, que envolve esses casais. Então, quero começar aí com o preletor Arthur. Preletor Arthur,
quais atitudes são importantes para ter um bom relacionamento? Como que as pessoas podem estar começando a ter atitude e as atitudes corretas para que esse relacionamento se dê bem? Olha, Lúcio, muito obrigado. Essa é uma pergunta muito importante, né, para a gente poder começar aqui esse debate, né, essa conversa aqui. E realmente, né, primeiramente a gente precisa colocar o primeiro fundamento da Seichoné, que nós todos somos filhos de Deus, criações de Deus. Quando a Seichoné fala que nós somos criações de Deus, significa que nós todos temos todos os atributos dele. Os atributos de Deus são perfeitos, ou seja, nós temos a harmonia perfeita, a alegria perfeita, a felicidade perfeita, tudo dentro da questão da perfeição. Podemos manifestar infinita sabedoria, infinito amor, infinita vida. Quando nós colocamos isso de forma infinita, significa que nós temos capacidade de manifestar tudo aquilo que é bom e belo, de forma abundante e infinita. Então, quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento, na verdade, ele permite, né, que a gente possa expressar todo esse atributos de Deus através dos nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos. E isso vai fazendo com que a gente possa, então, expressar algo maravilhoso. Então, claro, né, que todo relacionamento, um bom relacionamento, ele se baseia no amor, né, no amor. E qual é o amor que a Seichoné fala no relacionamento? Como nós estamos falando do amor de Deus, e nós estamos falando da mesma forma como Deus nos ama. E na Seichoné, nós não falamos que é um Deus vingativo, um Deus que te cobra, um Deus que te julga. E da mesma forma que nós temos os mesmos relacionamentos, ou seja, nós viemos aqui para expressar essa grandiosidade do amor e enxergar no outro todos esses atributos também. Então, essa é uma vertente que vai mudando totalmente nossa forma de agir. O relacionamento conjugal, ele não deve começar aí por sentimentos egoísticos, né? Nós não nos unimos para resolver alguma situação nossa, nós não unimos justamente apenas pensando na nossa própria felicidade, como se o outro fosse apenas um instrumento da minha felicidade. Nós unimos justamente porque ele é a expressão de Deus em forma de pessoa, né? E muitas vezes acontece, de repente, lá no relacionamento, algumas situações negativas, mas a gente precisa entender, né, que tem uma situação também que a Seichoné ensina, né, que o ambiente é o reflexo da nossa mente. Então, muitas vezes, o outro acaba sendo o espelho que eu preciso para que eu me conheça, para que eu possa realmente entender que eu sou. Muitas vezes, para eu entender até as qualidades que eu tenho, mas muitas vezes também é para corrigir os defeitos. A Seichoné, você pode ter certeza de uma coisa, né? Expressão livre sobre o nome Seichoné, lar do progredir infinito. Ou seja, nós estamos aqui para progredir. Então, as atitudes que nós devemos ter realmente está relacionado a isso. Aprendermos a cada dia a manifestar mais o nosso, através do relacionamento, a expressão de Deus. Então, se Deus... A gente tem que falar assim, como é que Deus age? Como é que Deus pensa? Então, nós unimos através da oração, das práticas, da leitura da Seichoné, para a gente conseguir entender, compreender cada vez mais o ensinamento, mas nós precisamos expressá-lo através do amor, através das atitudes, através das palavras. Então, não é porque a gente está no relacionamento há muito tempo, por exemplo, que a gente pode perder o autocontrole e fazer as coisas de qualquer jeito, né? A gente pode ter qualquer atitude, né? Pode deixar chinelo na sala de qualquer jeito, não é verdade? Lava a louça de qualquer jeito. Não, aqui na Seichoné tudo unificado, né? Então, se você lava a louça, você já agradece na louça. Você está com a esposa, com o cônjuge, naquele momento, você vai expressar tudo aquilo em todos os atos, a vontade que você tem da pessoa ser feliz, né? Então, se você vai mandar uma mensagem lá no seu celular, você vai mandar, pode ser com um coraçãozinho, com as figurinhas, enfim, mas vai expressar seu amor. Nas palavras no seu dia a dia, às vezes a gente acorda, né? Tem algumas pessoas que, como eu já fui, né? Acordava de mau humor. Vamos acabar com isso, né? Já vamos entrar aprendendo a expressar a vontade da pessoa ser feliz logo no início. Então, através de algumas atitudes, nós vamos acabar qualquer situação de desarmonia, nós vamos estabelecer um lar feliz e, no caso dos casais que já têm filhos, os filhos acabam captando isso, né? E isso também faz com que o lar seja realmente um lar harmonioso. E assim também a gente deve proceder
quando as pessoas que estão ainda procurando, né, ainda a sua alma gêmea, que está aí presente aí, e quando a gente muda essa atmosfera, necessariamente também encontra uma pessoa, um parceiro, né, que esteja ali condizente com essa minha vibração mental. Maravilha, preletor. Então, colocar em prática, né, o que a gente aprende no dia a dia, né, principalmente os atos, né, os pequenos atos. Maravilha. Preletora Cleusa, as pessoas hoje elas se encontram, começam um relacionamento, começam a se conhecer, e aí começa a namorar, né? Começa esse relacionamento amoroso. E aí já algumas pessoas começam, passa um ano de namoro, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos de namoro. A gente de vez em quando vê relacionamento assim, né? Longos. E outros relacionamentos que são super rápidos e as pessoas já se conhecem. Mas, preletor, eu tenho 2 perguntas em uma só. Queria que a senhora respondesse para a gente aí. Eu tenho um relacionamento já há algum tempo. Quando eu sei que é hora de casar? Se tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, quando que eu sei que já está na hora de casar? E se tenho dúvida, poxa, eu já tenho aí um relacionamento há 5 anos, eu tenho dúvida se essa é a pessoa certa. Eu devo casar e ver no que vai dar, eu devo terminar, eu devo partir para frente para um outro relacionamento, ou repensar isso tudo. Então, assim, está na hora de casar, e se eu tenho dúvida se é a pessoa certa, o que eu devo fazer? Não, mas é uma pessoa, talvez não é a pessoa certa, é uma pessoa boa, bacana, educada, me trata super bem, mas não sei se é a pessoa para casar. Como é que eu faço com isso, preletora? Bastante interessante essa questão, né? É até difícil, né? Como que eu sei a hora certa de casar? Então, o que acontece é o seguinte: o namoro é o período em que você vai conhecer o teu cônjuge, né? É o momento em que você vai, durante o dia a dia, durante todas as questões que vocês vão passando, as dificuldades, como que você vai se relacionar, como que você vai observar. O preletor Arthur colocou, né, várias coisas que ele falou do casamento, mas no namoro, você tem que estar observando, você tem que estar atento a pequenos detalhes do dia a dia, certo? Por quê? Porque, de repente, mesmo que o namoro seja lindo, maravilhoso, nessas pequenas atitudes do teu parceiro, do teu cônjuge, você já vai poder observar como que é a atitude mental dele, como que ele se porta em frente a algumas situações. Então, você já tem que estar observando nesse sentido. E, lógico, existe esse preparo. Existe um preparo para você saber e você conhece. Exemplo, eu tenho uma pessoa que eu fui orientar e ela está namorando, quase noivando, e ela disse para mim que ele tem algumas atitudes agressivas. Aí eu disse assim para ela: presta bem atenção. Isso é um sinal de que você tem que ver se você realmente quer, se ele realmente é uma pessoa com quem você vai passar o resto da tua vida como uma pessoa agressiva do teu lado. Então, durante a fase do namoro, existe também, assim como depois do casamento você vai perpetuar essas atitudes que o preletor Arthur falou, você também tem que estar checando, observando e verificando, porque às vezes o que acontece, preletores, as pessoas se sentem envolvidas, no namoro é tudo paixão, no namoro é tudo love, 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 e quando você percebe, você vai para um relacionamento, você percebe que não é tão assim. Então, é necessário uma observação muito grande nesse sentido, também como atitudes depois do casamento, muito preparo espiritual, perceber a relação com família, perceber a relação que ele tem com o teu trabalho, perceber a relação que ele tem com a tua vida financeira, porque tudo isso vai impactar depois no relacionamento, né? Então, assim, é orar e vigiar, orar e vigiar. E quando você, através das práticas da Seichonoe, principalmente da meditação Shinsokan, você vai ter a plena certeza se aquela pessoa é a pessoa certa para você casar ou não. Então, estar conectado com a verdade vertical,
né? Isso sempre nas orações e observar sempre as reações que você percebe nele, pequenas, simples, assim que não dá nem para você notar, mas é muito importante essa observação. Então, essa orientação que a gente poderia estar dando para você que estava em dúvida se vai casar ou não. E, de repente, tem que ter um amor, mas não um amor passageiro, um amor carnal, de paixão, né? Tem que ter um amor grandioso, você enxergar realmente Deus e a imagem verdadeira naquela pessoa. Porque às vezes também acontece que as pessoas dizem assim, eu vou casar e depois ele vai melhorar. Tem que prestar bastante atenção nesse aspecto também, ok? Então, acho que seria isso. Se os colegas quiserem complementar, esteja à vontade. É interessante esse tema, porque há alguns anos atrás, né, a gente não tinha, as pessoas em si, as mulheres, né, os homens também, não tinham tanta escolha. Hoje as pessoas podem escolher, né, a gente tem formas de ver esses pontos, como a senhora comentou, negativos e positivos dentro de um relacionamento, porque de acordo com as atitudes que se tem, pequenas atitudes, a gente vai vendo o futuro, ou abusivo, ou de amor, ou de carinho, ou não, né? Então é interessante. E a gente pode escolher, é interessante, eu acho que todas as pessoas, né, observar bastante isso, né, sempre, para que entre num relacionamento certo e duradouro, né. Bom, e a forma, só complementando um pouquinho, sim, fica à vontade, por favor. E a forma de como ele trata os pais. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. A maneira de como ele se relaciona com os pais, de como ele trata os pais, eu acho que, para mim, é uma coisa extremamente importante também. Muito obrigada. E a gente vê muito hoje aí na rua como que as pessoas tratam os pais, né? A gente vê pessoas com carinho, com amor imenso, e outros nem sempre, né? Mas é um ponto muito importante esse, muito interessante. Doutora, hoje a gente envolve, né, principalmente com a internet, hoje os casais são atormentados por esse problema, né? Não vamos dizer que a maioria, mas assim, muitos casais passam por esse problema, que é o problema da traição dentro do relacionamento. Aí as pessoas vão trazendo várias filosofias e pensamentos sobre traição. Hoje se fala da microtraição, né, com uma traição pequena, que não é, talvez, não é aquela traição de relacionamento pessoal, carnal, mas é uma traição ali de trocar mensagens na internet, ali no WhatsApp, de curtir fotos. Isso seria uma traição também? E eu pergunto para a senhora, preletora, é possível perdoar uma traição? Se é possível perdoar uma traição, né? Aconteceu, o homem ou a mulher descobriu, poxa, por onde que eu começo esse pensamento de perdão aí, de perdoar essa traição? Então, eu dizia que essa é uma pergunta extremamente delicada, né? E para a gente poder pensar sobre ela, a gente precisa resgatar o que já foi dito anteriormente, que é pensar sobre a natureza nossa e do outro. Então, quando a gente começa a refletir a respeito de traição, por exemplo, nós temos que começar pensando na base do ensinamento da Seitinoye, por exemplo, que vai nos dizer: o homem é filho de Deus. Então, o outro, assim como somos filhos de Deus, perfeitos, imaculados e puros. Portanto, no mundo absoluto da criação de Deus, não há traição. Não há quem lese o próximo, né? Não há quem traga, de alguma maneira, direta ou indireta, sofrimento para o outro. Se, eventualmente, uma situação se manifesta na nossa vida, o primeiro passo é a gente refletir sobre o nosso conteúdo mental.
Então, estamos falando de relacionamentos sobre diferentes aspectos. Então, o que eu trago na minha mente, construído já na minha família, naquilo que eu aprendi nas minhas experiências sobre relacionamentos. Então, às vezes, a gente entra no relacionamento já duvidando do outro, porque a gente traz um padrão que foi construído culturalmente, politicamente, socialmente, etc., que nos coloca sempre com o pé atrás em relação ao outro. Um outro fator que a gente precisa pensar também é: será que eu estou cuidando deste relacionamento como Deus cuida de mim? Porque, como a preletora Cleusa falava, né, quando você inicia um relacionamento, parece que o mundo para, não é isso? A gente só pensa naquela pessoa, a gente só quer estar com aquela pessoa, a gente se produz todo para estar com aquela pessoa. Sabe aquela fase do desliga você? Não. Conversa mais um pouco, desliga, não desliga, manda mensagem toda hora, coraçõezinhos, etc, etc. Aí, digamos, a união se concretiza. Passa um tempo e a gente diz: entrei na zona de conforto. Já estou aqui com essa pessoa do meu lado, ao meu lado. Então, você vai descuidando do cuidado e vai cuidando, sobretudo, de expressar o amor, de ratificar, de enaltecer as qualidades do outro, de dizer o quanto você é feliz por tê-lo ou tê-la ao seu lado. E isso faz a diferença. Então, quando nós, às vezes, paramos de cuidar. Eu lembro da saudosa preletora Ilona, que dizia: se você não cuidar, alguém vai cuidar para você. Então, eu reflexiono e reconcilia-te para ver quais são os nossos conteúdos mentais. Então, na verdade, quando a gente fala de perdão, é possível perdoar. A gente não perdoa a traição. A gente reconhece Deus naquela pessoa. E ao reconhecer Deus nesta pessoa, ou nestas pessoas, porque aqui inclui os envolvidos, porque sempre há outros envolvidos numa traição, né? Seja por questões mais simples, como o preletor Periandro trouxe, seja por questões mais complexas. Há pessoas envolvidas. Então, para que o perdão seja real, é possível perdoar? Sim, porque não sou eu que perdoo. É Deus que habita em mim, que reconhece Deus em todas essas pessoas envolvidas nessa situação. Esse é o primeiro ponto. Então, quando se estabelece a harmonia, brota em nós o desejo de fazer o outro feliz e até de refletir sobre o relacionamento. Porque a gente não pode tomar nenhuma decisão que não seja pautada na harmonia. Então, quando a gente se harmoniza mentalmente, através da oração, através do reconhecimento de que todos os envolvidos são filhos de Deus, não se toma nenhuma decisão que dê certo. Então, em resumo, é possível perdoar? Sim. Porque não sou eu que perdoo, e não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo de tudo.
No mundo de Deus não há triângulo amoroso, não há absolutamente nenhuma espécie de traição. Se manifestou, vamos refletir, vamos orar, vamos ler, vamos procurar uma orientação pessoal e então tomar as decisões que sejam as mais adequadas, mas não pela nossa vontade, mas pautadas na harmonia. Eu penso que é um pouco por aí. Muito obrigada. As pessoas hoje são muito imediatistas, né? Já querem tomar uma decisão rápida e, normalmente, elas querem terceirizar essa decisão para alguém tomar por elas, né? Então, a traição é algo que traz muito questionamento, né? E é dúvida nos casais, principalmente no mundo globalizado que a gente vive hoje, no mundo digital e virtual, que as pessoas têm uma vida virtual e digital hoje muito ativa, né? Elas querem ali uma decisão. E é importante essa colocação da senhora quando traz aí a parte da imagem verdadeira, né? Da realidade, do real, o que é real, né? O que existe de verdade. E aí eu quero perguntar para o eleitor Arthur, ainda dentro desse tema, é possível sim perdoar, né? Porque o perdoar é um gesto nobre do ser humano, né? Faz parte da vida do ser humano. Tá bom, aí a gente tem um relacionamento, acontece muitos casais que não têm o conhecimento da Seite Noyer, ainda não sabem como que trabalha essa harmonia conjugal, como que a gente trabalha isso dentro da gente, né? Dentro da nossa filosofia. Algumas pessoas que vão assistir esse programa não têm acesso ainda aos ensinamentos da Seite Noyer. E aí ele tá, beleza, perdoei. Perdoar, às vezes a pessoa perdoa de boca, perdoa de mente, consegue perdoar de coração, e a gente sabe que o perdão é muito mais profundo do que simplesmente falar da boca para fora, perdoei. Preletor, perdoei. Tem lá um casal que tem filhos, a esposa ou o esposo descobriu que existiu uma traição. Tá bom, entendi, perdoei. E agora, o relacionamento deve continuar ou é melhor separar? Qual que é o caminho que esse casal deve seguir? Muito obrigado. O Fernando, você tinha colocado aqui até uma situação que eu fiquei pensando aqui, aí eu vou entrar na pergunta aqui. A gente falou daquela questão do micro traição, enfim, né? Micro traição, O pessoal está trazendo isso aí agora, que é a divisão, né, da traição. Né? Vou colocar assim, né? Vamos colocar que o mundo moderno acaba trazendo algumas situações inéditas, talvez novas, né? A gente acaba sendo exposto a muita coisa. E a gente até chama isso muitas vezes de subconsciente coletivo ou sugestionamento, né? Na verdade, a questão é fácil você responder. Primeiramente, né? Pergunta dentro de si se você faz aquilo que o outro, né? Cristo ensinava, né? A gente deve amar assim como amar o outro, assim como amamos a nós mesmos, né? Então, se perguntar também, né? Se isso é uma atitude, por exemplo, que você gostaria que a outra pessoa, o seu cônjuge estaria fazendo, o seu parceiro, sua parceira estaria fazendo. Primeiro ponto, né? E se você realmente, né, é uma coisa tão boa que você vai falar para as outras pessoas, se você sente vergonha disso, já significa necessariamente que a sua consciência, né, essa consciência muitas vezes ela está ligada à própria vida de Deus, está te falando o que é certo, o que é errado, né? Então, e outra situação é que muitas vezes você está agindo dessa forma, é porque muitas vezes dentro da sua própria mente ainda reside algum sentimento de insatisfação, né, de insatisfação dentro do relacionamento, e isso a gente tem que corrigir de nós, na verdade. Muitas vezes a gente acaba meio que se sugestionando, né, em relação, achando que o casamento perfeito é aquele lá, igual o chamado comercial de margarina, né? Já viu o comercial de margarina? Tudo perfeito, pão quentinho e tal, casal maravilhoso, filho tá todo limpinho, né? Enfim, cabelo tá arrumadinho, mas na verdade, assim, né, simplesmente a gente tem que estar olhando para o nosso próprio relacionamento, justamente com muita alegria, amor, né, e entender que cada um expressa de uma determinada forma, mas dentro daquela expressão própria, existe aí uma grande situação de amor e realmente maravilhamento. Se a gente começar a ficar olhando só o que a gente não tem, né, olhando para fora, primeiramente a gente vai estar criando uma situação artificial de insatisfação, e essa insatisfação artificial vai gerando o sentimento de carência. Um relacionamento feliz, harmonioso, maravilhoso, com certeza absoluta, né? A pessoa não fica procurando fora aquilo que ela já está dentro de si. E aí esse é o ponto que a gente pega de partida para responder sobre a questão
do o que fazer quando há uma situação, perdoar, não perdoar, separa, não separa. Não existe assim a Seitonê não fala de fórmula mágica, tá? Não existe assim, existe somente um caminho, enfim, se você fizer aquilo, enfim. Primeiro ponto, né, que dentro da Seitonê a gente tem algumas literaturas que falam muito sobre a harmonia conjugal. Hoje nós estamos aqui estudando o livro Amor a Dois, por exemplo, aqui da professora Maria Murakami, que é um livro maravilhoso, né, um livro maravilhoso. E também temos o Namoro, Casamento, Paternidade, né, que é também um livro que fala muito sobre todos os fundamentos do casamento, e o livro Amor Conjugal, do professor Seiichi Taniguchi. Eu vou pegar um pouco aqui pelo livro do professor Seiichi Taniguchi, justamente que ele traz um caso aqui, né, sobre a questão, né, de uma pessoa que ela estava sentindo uma situação de traição. E aí eu vou pegar por esse ângulo, porque muitas vezes, quando a gente pega uma história de alguém, a gente consegue se entender melhor dentro disso, né? E quando a gente fala de um relato dentro da Seitonê, eu queria deixar assim bem tranquilo ao pessoal, que na Seitonê, como eu falei para vocês, já salvou milhares de casamentos. O orientador professor Seiichi, com certeza, já orientou milhares de pessoas. O professor Katsumi Tokuichi, eu estava falando, ele deu mais de 20 mil orientações pessoais, no geral, né? Não é só necessariamente casamento, mas com certeza de muitos relacionamentos. E aqui ele fala, na verdade, né, que o que é uma pessoa, enfim, ela acabou descobrindo que a pessoa teve uma outra pessoa teve ali, o seu cônjuge acabou tendo uma relação extraconjugal e ali se perdurava com os tempos. Mas a primeira situação que ela fez foi justamente se afastar da pessoa. E ele fala que ali cometeu um grande erro. Então a gente queria colocar o seguinte ponto, né? Primeiro, antes de a gente começar a ser mais profundo. Na Seitonê, a gente não está falando em reagir às coisas, mas sim a gente está falando em reflexionar, em corrigir a rota do destino, em realmente ir para o caminho da felicidade. E a gente não precisa ficar se agarrando ao que o outro fala, o que a mídia fala, o que, ao que as pessoas falam, mas é voltar para o seu interior e encontrar a resposta. E aí ele fala assim, né, ele coloca assim, que a mulher, ela confiava e fazia alguns anos já que a pessoa estava tendo um relacionamento extraconjugal. E aí ela se sentiu traída, né, porque confiava nele. Mas ele falava assim que ela não percebeu que o marido estava traindo ela, porque, na verdade, ela estava desinteressada no cônjuge. Estava desinteressada. Então, de certa forma, ela permitiu ali, né, vou dizer assim, que tudo aparentava estar bem, porque tem um emprego maravilhoso, os filhos estão bem e tal, mas ela não dedicava ao seu marido de forma correta, ou se dirigia a ele de forma correta. E, na verdade, ele coloca assim, né, que ela era muito autoritária, né, se dirigia assim meio que mandando, né, e quando você tem mandando, sim, que alguém manda, alguém obedece, né, ou seja, existe não é uma relação de casamento perfeito, mas sim uma relação ali de uma situação que se acomodou, ela ficou naquela questão de botar o controle, botar a rédea na situação, e ele foi aceitando, enfim, até que o momento, né, apesar de ser uma pessoa perfeita, né, assim, em termos da sociedade que vê, mas ele começou a ter outros comportamentos, enfim, que aquilo foi justamente fruto dessa situação. Então, o primeiro ponto é essa questão, né? O que antecede uma situação como essa? O que vem realmente, quais são as atitudes que a gente está tendo para que acontecesse essa questão? Como eu falei, né? O outro ali, muitas vezes, é o espelho que eu preciso para entender a mim mesmo, para me conhecer. Mas veja aqui, né, que foi acontecendo aqui, relatando os fatos de forma resumida. Foi entrando, então, em vez da pessoa melhorar, então, que esse afastamento dela, esse cônjuge dela, na verdade, ele acabou entrando numa situação de degradação. Começou a ficar ainda mais, né, mais abusado, vamos dizer assim, né? Vendeu todos os imóveis, perdeu todos os seus bens. Eles ficaram praticamente sem recursos. Ela que tinha 2 filhos, tem que deixar um filho com a sogra, outra filha com a mãe. Então, olha que situação. Até que chegou num ponto em que ela, já não tendo nenhuma perspectiva, resolveu, sabe fazer o quê? Tirar a própria vida. Tirar a própria vida. Eu fico pensando, sabe? A gente fica reagindo. Sei que muitas pessoas, por conta disso, não estão chegando a esse ponto de desespero total. Mas olha como é realmente maravilhoso. Naquele momento, ela falou assim, deu uma vontade louca. Sabe aquela pessoa? Ela ligou todos as bocas de gás lá, enfim, e já estava em execução do seu próprio suicídio. Mas naquele momento, veio naquela mente dela, falou assim, tem alguma coisa lá na caixa de correio. É isso que ela foi lá e existia mesmo.
tinha lá uma revista da Seichonoye, revista Pomba Branca, né? Hoje aqui, nós chamamos a revista Mulher Feliz, né? Que tanto fala sobre a natureza da mulher, a natureza do ser humano, em especial da mulher. E naquele momento ela entendeu ali, estava falando assim, um homem é filho de Deus, e ela falou assim, realmente, o meu marido não é aquela pessoa que eu pensava, mas sim é um verdadeiro filho de Deus. E passou com todo esforço, e ainda com muita resistência por parte dele, a manifestar. E por anos, por esforço, ela foi aprendendo a reverenciar, a contemplar a própria imagem verdadeira dele, né? E até que realmente chegou num ponto em que eles conseguiram se conciliar, aquela família foi formada, no momento em que mais ninguém colocava fé. A família dela não acreditava, quando assim, era tamanha felicidade quando eles voltaram, mas eles colocam assim, até no final, assim, nem em sonho pensamos que vocês voltariam a ser felizes. Que alegria. Então essa que é a proposição que a Seichonoye fala, que nós devemos sim ser felizes, independe das questões. Agora você precisa olhar para o seu interior, tudo bem? Há situações, tá? Se a gente falar aqui, tem um livro aqui que eu dei uma estudadinha aqui, que foi os 51 consultas femininas. Tem situações diversas também que falam sobre a questão de traição. Tem momento lá que a professora Teruko Taniguchi fala que as pessoas se uniram por motivos errados, né? Motivos egoísticos. Via no outro, não via a pessoa, via talvez a sua manutenção de status social, via questão de progressão, estabilidade, ou às vezes, muitas vezes, a pessoa saiu de casa e precisava de alguém meio que para estabilizar, para suprir a sua carência. E aí ela fala assim, olha, se não existe, não há possibilidade de você ver no outro respeito e amor verdadeiro, então ali, muitas vezes, há uma situação em que essas duas pessoas juntas, elas não vão conseguir atingir o estado em relação à parte da melhoria do seu próprio caráter. Aí, nesse caso, é melhor realmente pensar se não há necessidade de estarem juntos, apenas ali sofrerem, enfim, se elas não vão conseguir realmente se manifestar, porque elas, de fato, nesse plano, nesse momento, pelo menos, elas não são a alma gêmea uma da outra. Então, tem essa questão. Agora, fora isso, não podemos mais colocar nenhum tipo de colocação. A Pretora Amélia foi perfeita. Nós já somos perdoados por Deus. Nós perdoamos porque nós somos perdoados por Deus. Independente do que eu faça, independente do que o outro, a alma que eu tenho, ela jamais se macula, ela mais atingida, jamais ela se perece. Então é por esse motivo que a gente consegue simplesmente transcender todas essas questões e ter realmente um relacionamento harmonioso, independe do que aconteceu no passado, enfim. Mas o importante é olhar para frente e fazer aquilo que é o certo. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor. E dentro da Seichonoye, a gente, além das literaturas que são tem uma quantidade muito grande, que fala sobre temas variados, sobre esse tema também, né, sobre a harmonia conjugal, a gente pode falar aqui que a gente tem algumas atividades que ajudam muito o relacionamento dos casais, né? Nós temos aí pelo Brasil, em associações locais, em regionais, encontros de casais que acontecem pelo país afora, né? Nós temos dentro da Seichonoye um departamento que cuida única e exclusivamente dos casais, que é o departamento de casais da Seichonoye, e esse departamento ele traz muita luz, né, para o casamento, né, para o relacionamento como um todo. E eu já quero aproveitar aqui, antes de passar para a próxima pergunta, pedir para os amigos aí, dar um like, está gostando desse vídeo, dá um like, dá um joinha, compartilha ele com os amigos, né, e vamos levar esse assunto aí para um grande número de pessoas, de casais, que a gente sabe que, por mais que a gente tenha um casamento harmonioso, é sempre muito bom a gente saber, né, de todos esses assuntos que estão sendo debatidos aqui no programa Diálogos, que acontece toda sexta-feira, às 20 horas. Ok? E aí, preletora Cleusa, vamos relaxar um pouco mais aí desse tema intrigante, que é do relacionamento, que é a traição. Eu quero fazer uma pergunta essa pergunta é interessante, que a preletora Amélia comentou aí sobre a preletora Ilona, né? E essa pergunta é impressionante como tem a cara dela, né? Eu já participei de encontro de casais com a preletora Ilona, e é uma pergunta que sempre surgia para ela. Eu passo para a senhora aí essa bola para que a senhora possa
matar no peito e dar o chute certo. Entre quatro paredes, preletora, pode tudo no relacionamento, no casal? É realmente uma boa lembrança da preletora Ilona, né? Maravilhosa. Eu também tive a oportunidade de participar de algumas atividades com ela, principalmente de casais. Eu agradeço você ter falado do departamento de casais, que eu estava aqui já comichando para falar do departamento de casais, porque eu faço parte da diretoria central, com muitas atividades. Agora, gente, nessa pandemia, o que o departamento de casais veio, trouxe muitas reconciliações, muito lindo. Nossa, se a gente for contar aqui, realmente foi maravilhoso esse período, né? Que o nosso departamento, o nosso querido DC, se desenvolveu no Brasil inteiro, todas as regionais, impressionante, né? E é maravilhoso. Quando eu conheci o departamento de casais, quando eu comecei a participar, você, Lúcio, né, fazia parte, era eu, o diretor principal que fazia parte, e quantas atividades você desenvolveu com a tua maestria, né? Foi sempre muito maravilhoso. Dentro de quatro paredes, olha, teve um seminário na Academia de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, em que uma senhora veio fazer uma orientação. Eu estava orientando o seminário de mulheres. Essa senhora veio me perguntar exatamente a respeito disso, né? E a primeira coisa que eu perguntei para ela nesse momento, e é uma pergunta que eu faço para quem tem interesse nessa pergunta, é o seguinte: como que vocês conversam? Qual a relação de diálogo que você tem com o teu marido? Foi o que eu perguntei. E aqui é a mesma coisa. Eu acho muito importante, eu falo muito quando eu falo para casais, essa questão de clareza, né? De clareza de opiniões, de troca de opiniões, de diálogo. Não é nada de DR, tá? De discutir relação. Não, é você sentar e o que é permitido, o que não é permitido entre nós dois. Eu acho isso extremamente importante. Consenso, né? Oi? Consenso, né? Isso, você tocou na palavra, né? Então, dentro de quatro paredes, quando vocês dois têm esse consenso, têm esse diálogo sempre coerente, gente, não tem, é vocês, o relacionamento é único, é de vocês, então não tem que ninguém dizer para você que você pode ou você não pode. Esse consenso dentro daquilo que lhe é permitido, dentro daquilo que para você se considera legal e que você não vai se ferir, você não vai macular, né? Você não vai macular a tua integridade física, a tua integridade moral, isso é permitido. Só que isso precisa ser muito conversado, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Porque, de repente, essa mesma senhora falou, mas eu não aceito, ele quer isso, eu não aceito isso. Falei, mas você já falou isso para ele? Você já conversou a respeito disso com ele? Né? É necessário essa troca, é necessário essa coerência de opiniões para você poder realmente saber o que é permitido e o que não é permitido. Porque entre quatro paredes é só vocês dois que sabem o que pode acontecer, mas com muito consenso, como você disse, né, Lúcio? Porque isso é extremamente importante, porque também tenho relatos de pessoas que, sem permitir, sem esse diálogo, sem esse consenso, foi uma mágoa muito grande, uma integridade muito grande, principalmente da mulher. Então, precisa estar muito claro, precisa conversar muito a respeito, né? Era essa a minha opinião, e foi dessa forma que eu sempre estou direcionando para as mulheres, principalmente as mulheres que vêm perguntar para mim, na orientação então, pessoal. Se eu entendi bem, então pode tudo, desde que seja consensual. Exatamente, né? O casal ali entre quatro paredes, ela pode estar fazendo o que ela quer, mas tem que ter isso para não ter nenhuma fração de mágoa ou de situação que realmente não se permita de um ou do outro lado. Eu estou falando mais da mulher porque eu tenho muito mais oportunidade de estar conversando com as mulheres e ver as sequelas e as consequências que isso traz quando não existe esse consenso. Tá ok? Maravilha. Muito obrigada. Maravilha. Esse é o caminho mesmo. Exatamente. Dentro do relacionamento, a gente não pode deixar de
de falar sobre a partir do casamento aconteceu, chegam os filhos, né? E os filhos são algo maravilhoso que vem amadurecer o casamento. Quando que os filhos interferem no relacionamento do casal? Às vezes a gente sabe que tem muito amor e pouca sabedoria, ou muita sabedoria e pouco amor, mas a gente já vê muita reclamação, como a preletora Cleusa falou, eu participei durante muitos anos na diretoria do Departamento de Casais, e a gente viu aí por esses encontros do Brasil afora, uma reclamação que acontece muito dentre os casais, né? Quando o meu filho nasceu, a minha esposa me esqueceu, ou o meu marido dá muito mais atenção para o meu filho, para minha filha, do que dá atenção para mim hoje. E quando que isso interfere no relacionamento, preletora Amélia? Na verdade, interfere quando a gente esquece de ajustar cada coisa do seu respectivo lugar. Então, penso que esse é o ponto fundamental aqui, né? Então, inicialmente, temos o casal com uma vida, digamos, mais livre, podem sair, né? Podem ter uma vida social mais intensa, mais dinâmica, e aí entra o filho. Todo mundo fica muito feliz com a chegada de uma criança, mas esta criança precisa ser cuidada. Mas o fato dela ter chegado, ela não chega para romper a unidade do casal. Ela chega para ampliar a unidade. Então, como o preletor Lúcio falava, né, é necessário o equilíbrio entre a sabedoria e o amor. Os filhos interferem na medida em que, desavisadamente, e na maior parte das vezes, por excesso de amor, quando esta criança passa a substituir o outro. O afeto não é mais distribuído. O afeto ele não é mais colocado no patamar em que ele precisa ser colocado. Amor entre os cônjuges é de uma natureza. Amor da mãe para com o filho, do pai para com o filho, é de outra natureza. Um não substitui o outro. Ambos têm a mesma gênese, que é reconhecer Deus neste ser que vem agregar para que aprendamos a viver socialmente. Não, porque a grande oportunidade que um casal tem de aprender a viver socialmente é quando chega o filho. Porque vão ter que refletir, esta criança vai ficar em casa com a mãe, ela vai para uma creche, não vai para a creche, a sogra cuida, a mãe cuida, o sogro cuida, quem troca a fralda, quem prepara a mamadeira. Então, num primeiro momento, parece um desacerto total, né? Quem faz o quê? Distribuição de tarefas, etc. Isso é muito saudável, né? Se for conversado, como a preletora Cleusa acabou de falar, na questão das quatro paredes, mas isso é válido para qualquer dinâmica de relacionamento familiar. Filho não substitui a relação conjugal. Não pode substituir. Os filhos precisam entender que os pais têm momentos próprios deles, momentos de intimidade nos quais eles não participam. E, do mesmo modo, têm que ser acolhidos, né, como parte daquela família, como parte daquele grupo social. Mas a sabedoria e o amor juntos aqui vai dar condições, né, acompanhados nessa sabedoria e o amor de oração para abençoar a família, para abençoar os filhos, vendo nos filhos, filhos de Deus livres, que também não precisam ser, digamos assim, trazidos para junto da gente o tempo inteiro. Eles também têm que ter o momento de crescimento que lhes é peculiar. Então, interfere quando a sabedoria e o amor não estão em equilíbrio, quando os pais esquecem que eles são
por princípio, um casal. E como casal, eles têm que ter os seus momentos de casal. Maravilha. E precisam compreender isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Pileta. Interessante o equilíbrio, né, que a senhora falou aí no final. O equilíbrio é fundamental para o relacionamento em todos os seus aspectos, né? Preletores, estamos chegando aí na reta final, né? Eu acho que não foi nem a metade do que a gente queria falar. Vamos pedir aí para os administração do Diálogos fazer aí a parte 2, né, para a gente acabar de conversar tudo. Que falar sobre relacionamento é algo que traz muita discussão, né? E as pessoas gostam muito desse tema. Quero pedir, então, aí para que os senhores possam fazer suas considerações finais, para que a gente possa encerrar esse Diálogos de hoje. Preletora Amélia, vamos começar, então, pela senhora aí, que já estava no microfone, e faça suas considerações finais. Muito obrigado. Na verdade, eu quero agradecer por essa oportunidade, né, de voltar a estudar sobre esse tema e gostaria de finalizar lembrando, a partir de um excerto aqui da oração do livro Orações Diárias, né, do professor Masanobu Taniguchi, Oração para Louvar a Alma Gêmea. E tem uma parte aqui que emociona, quando diz assim: ó, querida alma gêmea, você é a co-arquiteta da minha vida. Eu sou o colaborador da sua vida. Você é o co-desenvolvedor da minha natureza divina. Então, quando a gente vir nos relacionamentos que venhamos a estabelecer, ou no cuidado com os relacionamentos que já concretizamos, que nos lembremos disso, né? Que enquanto mantemos a nossa própria natureza divina, criamos uma nova arte de viver, que é o de viver a dois. É isso. Muito obrigado. Obrigado, preletora. Muito obrigado. Preletor Arthur, faça suas considerações finais aí para os nossos amigos que estão participando conosco aí desse programa Diálogos. Bom, meus queridos, não pensem vocês aí que a gente aprendeu tudo, viu? Que eu acabei de ter uma aula aqui com a preletora Amélia, a preletora Cleusa. Trouxeram aqui por situações muito importantes, trouxeram com muita lucidez, clareza, com muito amor todo esse assunto, né? Eu tenho algumas coisas que a gente estava conversando aqui, a gente vai reflexionando. Dificuldades existem para todos, em todas as áreas, inclusive no relacionamento. E não pense vocês aqui que nenhum de nós tenha passado por nenhum problema. Eu me lembrei aqui, a preletora Cleusa falando do seminário, inclusive eu participei com a preletora Cleusa em algumas oportunidades, porque eu também fui da Regional Curitiba, e ainda no Paraná, então, naturalmente, a gente participa, né? E eu estava lembrando aqui uma das coisas que, durante essa reflexão que a preletora Amélia foi falando, e você comentou da preletora Ilona, teve um seminário que ela falou principalmente, falou assim, olha, coloca em primeiro lugar o relacionamento do casal e depois os filhos. E teve gente que, peraí, que negócio é esse? A gente tem que cuidar bem dos filhos, né? Mas realmente, né, se de fato houver um relacionamento harmonioso, bem ajustado, com certeza fica muito mais fácil, natural você estar estabelecendo a questão dos filhos. Isso é uma das coisas que a gente vai aprendendo quando a gente está participando da Setionoye. Então, o que eu gostaria de colocar, a preletora Cleusa faz um trabalho fantástico com o departamento de casais, e o próprio preletor Lúcio também já participou dessa questão, desse departamento. Teremos também aí um encontro especial aqui, que será aí acontecendo esse ano, né, que será maravilhoso também. Então, nós temos que sempre estar em contato com a verdade. Esse é o ponto, contato com a verdade. Se você ainda não se inscreveu, não deu like no vídeo, é o momento agora de se inscrever e conhecer o que a gente faz nas mídias sociais, nos podcasts, né? Eu sou um fã muito grande aí de podcast, eu ouço todos aqui, por exemplo. E assim a gente precisa estar em contato com a verdade. E quando a gente está realmente em contato com esse ensinamento, nós vamos então aqui mudando o nosso subconsciente, nossa postura, né, em relação à questão. Isso afeta a questão do relacionamento à medida então que eu vou expressando isso, que eu vou entendendo, compreendendo e vou expressando isso na nossa vida. Seja no momento íntimo, no momento do dia a dia, no relacionamento dos filhos, nós viemos aqui para expressar essa grande vida de Deus. A preletora Maria Murakami, ela fala, né, que a gente tem que reflexionar, né?
E ela coloca assim, né? O que é o verdadeiro? O amor é conscientização. O que é o amor verdadeiro? O amor é a conscientização de que eu e outros somos um. Eu e outros somos um. O amor é um sentimento extremamente sagrado, pois ele vem de Deus, né? Então, esse é o ponto. A nossa vida, a vida que você tem é uma vida sagrada. É uma vida sagrada. E que nós viemos aqui realmente para expressar esse Deus, esse amor divino. Então, esse é o ponto, né? Que a gente possa colocar isso aqui não como assunto final, mas que o início, a gente fazer uma reflexão e possamos ainda aprimorar e realmente fazer com que o cônjuge seja feliz. Eu sou muito feliz. E só depois, eu tenho uns 21 anos de casado, e eu posso dizer o seguinte, né, que a cada dia que passa, eu estou realmente aprendendo mais, né, sobre a natureza divina, através dessa questão que é o casamento. E há um tesouro muito grande dentro disso. E que se a gente for apegar apenas as relações superficiais, nós nunca chegaremos nesse ponto. E a sua vida vai ser, e se for de relacionamento superficial, a sua vida você vai chegar ao final e vai entender do que até então foi um completo desperdício. Toma, né? Infelizmente, mas a gente tem que ser realista em relação a isso e alertar ao pessoal sobre a natureza divina também, que é todo esse relacionamento. Muito obrigado, Arthur. Eu achei interessante, você falou aí do cuidar de você primeiro, né? Cuidar do relacionamento do casal primeiro. Me vem aquela imagem quando a gente está dentro do avião e os comissários falam, em caso de pane, coloque a máscara em você primeiro para depois colocar no outro, né? Grande lição, se aplica, viu? É aplicável. Obrigado, Arthur. Doutora Cleusa, suas considerações. Olha, falar para casais, para mim, é uma coisa que me inspira e me alegra muito, porque eu realmente consegui, né, ter um relacionamento assim maravilhoso, né? Quem me conhece sabe o quanto eu e Zé Maria, que é meu querido, quanto nós vivemos intensamente esses ensinamentos, porque foi através do departamento de casais. Olha que eu já conhecia a Seitonoye há muito tempo, e foi no departamento de casais que eu consegui realmente investir na minha relação, né? E eu digo para todo mundo que está nos invistam. Leiam os livros, a literatura da Seitonoye é vasta sobre isso, o mestre, professor Seito, né, professor Masanobu, traz uma forma assim espetacular essa questão de a gente aprender, porque a gente às vezes acha que a gente sabe tudo, mas relacionamento a mente aprende, e a Seitonoye traz isso com uma propriedade muito grande. Então, invistam no relacionamento, porque às vezes nós passamos por momentos difíceis, e quando a gente tem, né, esses livros da Dona Maria, Amor a Dois, Amor Conjugal, Namoro, esses livros que a Seitonoye traz, realmente a gente vai aprendendo, e ao longo da nossa vida a gente vai aplicando, e o nosso relacionamento só tende a melhorar. E eu digo sempre, né, seja aquele que senta na primeira fila para aplaudir o teu cônjuge. É realmente muito importante isso, ok? Muito obrigada. Muito obrigado. A gente não pode esquecer também, né, diretores, de indicar aí o Nova Visão do Casamento, né? Que é um livro maravilhoso para o relacionamento. O professor Masaharu Taniguchi foi muito... esse aí. O doutor Masaharu Taniguchi foi muito feliz, né, nesse livro, que a gente até assusta, né, com a intimidade que ele tem para falar sobre sexo, sobre relacionamento, né, dentro desse livro, né. Então, a gente deixar essa indicação aí também. Quero agradecer muito a presença de vocês, né, vocês vieram no momento correto, exato, e enriqueceu muito esse diálogo de hoje. Foi muito bom, muito obrigado a vocês três por estarem aqui, pela doutora Amélia, pela doutora Cleusa, pelo doutor Arthur. Foi muito bom, a gente está próximo, distante, mais próximo, né? Cada um de um lado aí do país, mas a gente está cada vez mais próximos, em amor, em harmonia, em alegria. E aos amigos, não esqueçam, né, de indicarem esse vídeo, compartilhar ele com os amigos, dar o like, curtir o nosso canal, e a gente se encontra aqui novamente na próxima sexta-feira, às 20 horas da noite, em mais um programa Diálogos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso.
O 7º Encontro Nacional para Casais da Seitianoye do Brasil marcará época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seitianoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a dois. É o abraço dos casais da Seitianoye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seitianoye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seitianoye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seitianoye do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257, ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!